Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico e hoje, com muita alegria, nós vamos dar início ao nosso quarto trimestre de 2020 e aqui, nesta playlist que está iniciando hoje, nós iremos estudar lições de jovens para a revista da CPAD do quarto trimestre de 2020. Eu creio que será de grande enriquecimento espiritual e eu quero contar com você, jovem de todo o Brasil, para que possamos disseminar esta palavra do bem, esta semente maravilhosa que é a palavra de Deus. E nós vamos estudar um assunto maravilhoso. Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você para pedir a Deus que nesses próximos dias de reflexões possamos ser alcançados, possamos ser edificados, que a nossa geração, a geração brasileira, a geração mundial, que os nossos jovens sejam alcançados pela santa e bendita palavra de Deus, que é um diferencial na vida da igreja. Vamos orar então, e após fazermos as nossas leituras então, Senhor, a te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito, que visite-nos agora neste início de reflexão, neste quarto trimestre da revista de jovens de 2020, e suplicamos que o Senhor possa atuar de forma profunda, tenha liberdade para falar aos corações de cada jovem que ascender a este conteúdo, de cada vida que ascender a este conteúdo, e nos abençoe ao longo dessas reflexões. É o que nós humildemente pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, como de costume, você ainda não se inscreveu neste canal? Faça isso agora. Se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe aquele comentário, aquele feedback que nos motiva, deixe aquele like abençoado e, como eu digo, tenha liberdade para compartilhar este link no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e abençoe quem você ama através de uma boa reflexão. Compartilhe no seu grupo de jovens e sejamos então edificados pela santa e bendita palavra de Deus. Esta revista do quarto trimestre de 2020, Lições de Jovens, tem como um tema os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia Sagrada. O pastor comentarista é o pastor Alexandre Coelho. E esta reflexão, a inicial, a primeira lição, nós iremos falar sobre Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Então vamos fazer as nossas leituras e o texto do dia diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. A nossa verdade prática ou a nossa síntese do dia diz que a presença de Deus em nossos dias faz a diferença em cada momento. E a nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico diz: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Êxodo capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 6. E esses foram os textos que fundamentam esta nossa reflexão tão preciosa, tão maravilhosa, como esta que está proposta para nós a partir de agora. Nós
conhecemos a história de Moisés, nós conhecemos a história deste grande personagem bíblico e como a temática central está relacionada a bons e maus exemplos. Eu tenho certeza de que grandes ensinamentos, extraordinários e bons ensinamentos podemos extrair para a nossa vida através da vida deste homem chamado Moisés. Eu quero deixar um card aqui para que você também possa ascender a um conteúdo um tanto quanto similar a este que já apresentamos aqui neste portal bíblico, quando falamos a respeito dos personagens do Antigo Testamento, onde também falamos a respeito da vida de Moisés e outros personagens importantes que também nos apresentam bons e maus exemplos. Então, Moisés é um personagem que eu tenho certeza que você que está ascendendo a este conteúdo, você conhece, você já ouviu, por certo, inúmeras pregações a respeito da vida deste homem, mas será que dentro desta reflexão nós podemos extrair ainda algum novo ensinamento, alguma informação que possa melhorar ainda a nossa conduta cristã, que possa aprimorar a nossa conduta cristã? Eu creio que sim. E é por esta razão que este assunto está proposto para este momento. Então compartilhe nos seus grupos, ajude este canal a crescer e a expandir a divulgação da palavra. Eu sei que muitos canais têm prestado excelentes conteúdos a respeito da Escola Bíblica Dominical e eu quero apenas contribuir, agregar um pouco mais a respeito do assunto e eu conto com a sua ajuda. Então hoje nós iremos falar a respeito deste homem, Moisés, quando a presença de Deus faz toda a diferença. Então isso é extremamente importante e relevante para os nossos dias, onde a presença de Deus anda em muitos lugares esquecida e ou até mesmo sendo substituída por subterfúgios humanos que agrada a homens e que fala aos homens e que ignora aquilo que é a vontade plena, soberana e a vontade de Deus. Esta reflexão nós temos alguns objetivos que estão propostos para mim e para você a partir de agora. E o primeiro deles, mostrar como se deu a chamada de Moisés. O segundo objetivo, nos fazer refletir a respeito dos principais eventos da vida de Moisés enquanto este vivera no Egito. E o terceiro ponto, também como objetivo importante, é identificar os perigos da bênção sem a presença de Deus. Então nós estamos iniciando este quarto trimestre de 2020 e agora nesses próximos meses, nós iremos refletir então sobre os bons e maus exemplos, pessoas que nos dão exemplos positivos, pessoas que nos dão exemplos negativos e que foram o legado deixado por estes personagens, legado este que nos ensinam e que nos fazem nos comportar melhor diante de Deus. E a pergunta que também precisa ser feita é qual o legado que eu e você também estamos deixando para a posteridade, para os nossos filhos, para a nossa família, para a geração da igreja onde estamos inseridos, qual o legado que nós estamos deixando. Aqui dentro destas reflexões que nós iremos fazer ao longo destes últimos meses de 2020, iremos falar a respeito de pessoas como Jezabel, que entra para a história e deixa um legado extremamente terrível, um legado que nos ensina a como não se comportar diante de Deus. Uma pessoa que está vinculada à apostasia, à heresia, uma pessoa que não deve ser esquecida, porque nos ensina então como não nos comportar diante de Deus. Então, esta é a temática, e como já disse, esta é uma revista publicada pela CPAD e o pastor comentarista é o pastor Alexandre Coelho, que além de ter publicado diversos livros editados pela CPAD, é também bacharel em Direito e Letras e professor universitário e conferencista. Eu tenho certeza de que nós vamos ser ricamente instruídos, ricamente abençoados por esta palavra tão preciosa. O primeiro ponto
tem como um subtema Moisés e a sua chamada. Moisés, o homem de Deus, tem a sua história contada a partir do seu nascimento, quando em sua vida, ainda bebê, teve esta vida preservada pelo Senhor. Moisés, de certa forma, acaba sendo um tipo, eu diria, quase perfeito do próprio Cristo no Novo Testamento. Veja algumas similaridades. Quando Jesus nasce, Herodes o Grande havia dado uma ordem para que os meninos que estivessem nascendo ali na região da Judéia também fossem mortos. E veja que na época que Moisés nasce também havia uma ordem do faraó para que os meninos hebreus também, abaixo de 2 anos, também fossem mortos. Nós vamos perceber que o sentido, o chamado de Moisés, e nós até mesmo conhecemos Moisés como o grande libertador do povo de Israel, enquanto estavam agora cativos, oprimidos no Egito. Então nós conhecemos Moisés como um grande libertador. E Cristo também, esta é a melhor aplicação que podemos dar à pessoa bendita de Jesus Cristo. O grande libertador. E este veio para libertar justamente a mim, justamente a você. Existem inúmeras ideias gerais do contexto da vida de Moisés, do contexto da vida do próprio Cristo, que por analogia você percebe que há de fato aquilo que aponta para a vida do Messias através da vida do próprio Moisés. Ele nasce então em um período péssimo. Eu não queria ter nascido naquele período, a não ser que eu tivesse tal chamada como tivera Moisés. Mas era um período terrível, um período dificílimo, onde as crianças do sexo masculino, descendentes dos hebreus ali no Egito, estavam sentenciados, nasciam já sentenciados à morte. Então veja, e tudo isso para que o povo de Israel não se multiplicasse mais ali nas terras egípcias. Os hebreus nessa época eram uma mão de obra escrava. É importante salientar o fato de que agora é um período pós a vida de José. Enquanto José está no Egito, enquanto José é o braço forte de Faraó no Egito, aqui há um momento em que o povo hebreu está vivendo talvez o melhor momento da sua história no Egito. Mas após a morte de José, a Bíblia diz que um novo faraó se estabelece e nós poderíamos discorrer um pouco mais a respeito disso, sobre esta ideia da razão pela qual este novo faraó não conhece a história, o legado de José. É algo quase que impossível, mas há uma justificativa histórica em relação a este assunto que às vezes nos dá uma dúvida, né? E está relacionada com os Ixos, mas isso é um assunto para uma outra ocasião, e então nós vamos poder analisar este assunto um pouco mais aprofundado, mas agora vamos nos ater à história de Moisés. Então, nesse momento da história, o momento em que Moisés nasce, ele está nascendo em um momento mais duro e de opressão ferrenha que Faraó, os egípcios, estão submetendo o povo hebreu. Trabalho exaustivo e sem remuneração alguma. Ele foi salvo das águas, e o seu nome mesmo tem esse sentido de tirado das águas. É protegido pela filha de Faraó, cujo nome, o nome Moisés, então tirado das águas, cresceu em um palácio, cresceu como um príncipe, foi instruído em toda a ciência dos egípcios. É aquilo que está claramente dito em Atos, capítulo 7, versículo 22, que diz: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e em obras. Curioso é que um homem que, segundo o escritor aos Hebreus, era poderoso em palavras e obras, vai dar imensas desculpas para que o seu chamado pudesse ser evitado. Mas isso é extremamente curioso e nós vamos aprender então as desculpas que Moisés dá e nós vamos avaliar também se nós, principalmente esta geração moderna, os jovens que estão acendendo este conteúdo, né? Quais as desculpas que você tem dado? Quais as desculpas que eu tenho dado? Quais as desculpas que nós temos dado
para não cumprir o desígnio de Deus, para evitar que se cumpra a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então veja, até o momento em que ele precisa fugir do Egito, haja vista, ele teve o seu ato de matar um egípcio enquanto estava humilhando um hebreu, né, foi descoberto. E nitidamente aquilo é uma motivação, ele percebe que aquilo é uma motivação para que ele saia das terras do Egito. Então agora, as desculpas para não ser usado por Deus. Já aos 80 anos de idade, como fugitivo do Egito, apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés é chamado por Deus então para libertar Israel deste cativeiro egípcio. Ao aparecer a Moisés, o grande e eterno Deus de Israel diz que ele havia sido escolhido para libertar os hebreus. Mas Moisés começa então a dar desculpas. E talvez esse é o momento em que você que está acendendo a este conteúdo também esteja cheio de desculpas para apresentar a Deus. Mas é por essa razão, mas é por este motivo, e eu não tenho habilidades, eu não tenho condições. Veja, tudo isso, me perdoe, são desculpas que não podem ser um impeditivo e, na verdade, não serão, em hipótese alguma, um impeditivo. Basta que você se posicione e creia não na sua força, creia não no seu talento, creia não naquilo que você se julga apto e capaz de fazer, mas se submeta plenamente à vontade daquele que te chamou, porque ele é poderoso para cumprir toda a sua palavra e ele é capaz de dar-lhe então todas as ferramentas necessárias para que a sua palavra e o seu chamado se cumpra, para que o ID se cumpra na sua vida e na minha vida. Havia uma ordem dada à igreja, e há uma ordem dada à igreja, quer queira você ou não, há uma ordem dada à igreja, e a ordem é: ide, fazei discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Veja, há uma ordem dada para a igreja, e aqui, lá em Midian, há uma ordem dada a Moisés: ide ao Egito, e lá você será a grande ferramenta para que o meu povo que ali está seja restaurado, seja extraído dali e levado para a terra a qual prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então há uma ordem, Deus também dá uma ordem a Moisés: ide, e as desculpas então começam. E é exatamente assim, nós começamos a dar inúmeras desculpas para evitar o cumprimento de uma ordem dada por Deus, para postergar aquilo que eu diria, inevitável. Então aqui, a exemplo de muitos de hoje, Moisés começa a dar desculpas. Mas quem sou eu? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire os filhos de Israel de lá? Êxodo capítulo 3, versículo 11. Então, aquelas desculpas começaram a ser dadas para que ele não se envolvesse naquele projeto, naquela empreitada. Os anos como fugitivo dos egípcios deram a Moisés uma zona de conforto da qual ele não se afastaria ou não desejava se afastar, senão por uma ordem divina. Às vezes é necessário que nós recebamos então esta ordem e compreendamos que esta ordem vem diretamente de Deus, que nós não sejamos agora enganados pela nossa própria voz, pelas ordens que nós mesmos estamos sujeitos a dar a nós mesmos. Acredite, muitas vozes que ordenam e nós até mesmo atribuímos esta voz a Deus, ela não é de Deus. Ela não é de Deus, ela é a nossa própria voz que fala, que em um solilóquio, né, estamos agora ouvindo e conversando e dialogando, mas é o nosso próprio eu falando a nós mesmos e não a voz de Deus. Então é necessário que aprendamos a discernir, a provar os espíritos para que compreendamos e entendamos perfeitamente e não oscilamos em momento algum em saber e conhecer a voz de Deus. É um timbre específico, há uma nuance específica, há uma maneira mais discreta e que vai nos corroborar a ideia de que é Deus
que fala. E quando ele fala, você sabe muito bem que antes que houvesse dia, né, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando Deus, quem impedirá? Se a voz dele fala, então avança, porque você terá êxito. Confie, porque você terá êxito. Pare de dar desculpas, porque você terá êxito nessa sua empreitada. Ele tinha uma das características de Moisés, ele tinha conhecimento da sua ascendência, ele sabia que ele era um menino hebreu. Ele nasceu, ele conhecia o enredo da sua história. Veja, ele foi educado na corte egípcia, mas ele tivera uma educação, eu diria, secundária e tão importante, ou talvez mais importante do que aquela primária que ele recebera da filha de Faraó e dos egípcios. Ele foi criado pela sua própria mãe. Não se esqueça disso. Ele foi amamentado pela sua mãe. Ele foi criado, ele recebeu instruções da sua própria mãe. Então veja, mas não imaginava que seria usado por Deus para uma grande obra. Talvez este é o maior dos nossos problemas. Desconsiderar a ideia de que nós podemos ser usados por Deus para uma grande obra. Talvez nós nos olhamos e nos avaliamos e chegamos a esta conclusão. Não, eu não tenho aptidão. Não, eu não tenho talento. É impossível que uma grande obra seja feita através da minha vida. Jovem, em nome de Jesus, você é forte. Submeta-se, pois, à vontade de Deus. Resista ao diabo, você vai ver o seu adversário fugindo e você terá grande êxito neste propósito estabelecido por Deus a respeito da sua vida. Moisés se considerava uma pessoa limitada, e aqui vai características que todos nós, talvez, em algum momento da nossa vida, né, nos identificamos com essas características. Então veja, Moisés era considerado uma pessoa limitada diante de um chamado divino, limitada diante de um chamado divino. E no diálogo que Moisés tem com Deus, nós vamos perceber que ele vai, pelo menos, dar 5 desculpas para não cumprir o que Deus tem determinado. E não se ofenda, mas eu vou te perguntar, quantas desculpas você tem dado? E eu trago à minha memória, né, quantas desculpas eu mesmo já dei ao longo da minha adolescência, juventude, até os dias atuais. Eu consigo aqui pontuar muitas desculpas que eu também dei ao longo da minha história. Mas aqui vos fala alguém que está totalmente apto a obedecer a voz de Deus, independente de qualquer que seja a circunstância. Não darei mais desculpa alguma. E estou aqui como uma ferramenta de Deus. E a palavra que eu digo é: usa-me, Senhor. E assim eu desejo que você, ainda mais novo do que eu, você que está aí na sua juventude, não perca esta oportunidade. Não perca esta oportunidade de usar o seu vigor, de usar a sua inteligência, de usar os seus talentos para cumprir a vontade soberana de Deus. O sábio, ele diz que devemos lembrar do nosso Criador justamente nesse tempo da nossa juventude, nos dias da nossa mocidade, porque o tempo passa, a velhice chega e nós vamos olhar para trás e perceberemos então que desperdiçamos tanto tempo da nossa vida e então não teremos contentamento. Então se alegre, pois, agora, cinja-te agora, põe-te de pé agora e vai, em nome de Jesus, cumprir aquilo que o Senhor tem designado e proposto para a sua vida. O primeiro deles, a primeira desculpa delas: quem sou eu? Quem sou eu? Moisés não acreditou de imediato que Deus poderia usá-lo. E aqui vai uma dica que você já deve saber, mas Deus não está preocupado em avaliar as suas condições antes de fazer-lhe o chamado, porque ele é a garantia de capacitação sobrenatural para que o chamado se cumpra. Então a resposta simplesmente é: eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve, dê a ordem e vá. Se ele te chamou, tem um louvor que cantamos, que ele então vai fazer cumprir. E a própria palavra corrobora e afirma esta
ideia que ele não é homem para que minta, dizendo ele não faria, né? Dizendo que nele nós podemos todas as coisas, né? Porque ele nos fortalece. Então, a palavra de Deus corrobora a ideia de ouvindo, então obedeçamos. Segundo, qual é o nome do Deus que me enviou? Né? Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for ter com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual o nome, qual é o seu nome, qual é o nome desse Deus, que lhes direi? Veja, esta é uma preocupação até um tanto curiosa, e eu diria até inteligente da parte de Moisés, pois as divindades egípcias, todas elas eram conhecidas, não apenas pela sua representação física, né, através dos amuletos, através dos ídolos, mas através dos seus nomes, como Ra, Shu, Nut, Set, Horus, Osíris e por aí vai. Um panteão cheio de deidades que, na verdade, aquilo que o apóstolo Paulo, ensinando aos Coríntios, diz que aquilo que o sacrifício, que aqueles deuses aos quais os gentios sacrificam a demônios. Então sabemos que estas eram representações de demônios e todas elas tinham o seu nome representado ali no Egito. Então o Deus dos hebreus também precisava ter um nome, ou poderia ter um nome, mas a verdade é que os hebreus não tinham recebido um nome que designasse o seu poder por inteireza. O Deus dos hebreus aparentemente não havia recebido um nome que designasse o seu poder na sua inteireza. Deus mesmo disse eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Aqui tem um grande desafio para o povo de Israel, né? E Moisés tinha essa preocupação. O terceiro, Deus não apareceu a você. As pessoas que te ouvirão podem alegar que o Senhor não me apareceu, que isso é a história da carochinha, isso é uma invenção da minha mente frutífera, fértil, né? Então, um receio sobre a vocação de pessoas tementes a Deus é a certeza de que Deus as chamou para aquela atividade ou ministério. As pessoas até poderiam ter dúvidas sobre Deus ter realmente aparecido a Moisés. Mas Moisés não poderia ter dúvidas de que estaria sendo enviado da parte de Deus, né? Então, indiferente daquilo que as pessoas pensem a respeito do seu chamado, importa que você tenha convicção. E aqui é importante que esta convicção seja sólida, que esta convicção a respeito do Deus que te chamou seja, de fato, uma verdade, não um engodo, porque senão você mesmo está preso em um limbo, esperando pelo cumprimento daquilo que não haverá, porque de fato Deus não havia dito ou não falou nada a respeito disso, né? E isso é extremamente importante. Esteja convicto de que a voz que fala com seja a voz de Deus. Uma outra desculpa, não sou eloquente. Não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:10. Moisés entendeu que não ser uma pessoa convincente em palavras era um impeditivo ao poder de Deus. Mas veja o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2 e o versículo 4. Paulo não pregava usando palavras eloquentes. Ele diz palavras persuasivas de conhecimento humano, mas a sua pregação consistia em poder de Deus, em demonstração de espírito e de poder. Então veja, independente do seu aspecto eloquente ou não é através da sua palavra ou de palavras extremamente persuasivas, de um grande conhecimento que Moisés, por certo, tinha e possuía, porque era um grande homem culto dentro do contexto egípcio, mas ali ele não precisava disso, ele precisava confiar no poder de Deus. Ele precisava entender que o efeito que geraria
ali na terra dos egípcios, para o povo hebreu, não estava relacionado à sua palavra, mas no poder da palavra oriunda do próprio Deus. Basta você se lembrar de um evento um tanto quanto curioso, um evento que acontece na vida de Jonas. Jonas ele é enviado por Deus à grande cidade de Nínive. E veja, ainda que ele reluta, ainda que ele tente fugir, Deus dará a ele uma nova oportunidade e ele vai, talvez contra a sua vontade mesmo, mas ele prega uma palavra sucinta, direta, 7 palavras no nosso vocabulário português, 5 palavras no hebraico, no original, e aquela mensagem curta é a representação de uma palavra que consistia em poder e ação do Espírito de Deus, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, e aquela palavra objetiva trouxe um grande avivamento e uma grande conversão, e o Senhor, que havia determinado destruir a cidade, vai naquele momento poupá-la. É o efeito da palavra, mas não a minha palavra, não a sua palavra, mas a palavra de Deus. O profeta Isaías diz que a neve, a chuva que cai do céu, a terra, tem um propósito. E o propósito é irrigar a terra. E irrigando a terra, fará germinar a semente lançada nesta terra pelo lavrador, pelo agricultor. E esta semente, agora germinada, vai crescer uma árvore e vai produzir fruto para alimentar aquele que semeou. E ele diz, assim é a palavra que sai da boca de Deus, não é da minha boca. Pare de achar que é a sua palavra que importa. A palavra de Deus é que importa. E se a palavra que está nos meus lábios é a palavra de Deus, então a nossa palavra passa a ter importância, porque não falamos de nós mesmos, mas falamos do próprio Deus. Quando olhamos para Elias, vamos dar um exemplo claro a respeito de Elias, né? Nós dizemos, nossa, ele foi diante de Acabe, ali deu uma palavra, né? E a palavra se cumpriu. Veja, aquilo é uma demonstração de íntima e profundíssima comunhão com Deus. Tiago diz que ele era, Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas depois de orar, depois de buscar, depois de estreitar o propósito com Deus, ele vai diante de Acabe e diz, não vai chover de acordo com a minha palavra. É como se o próprio Deus estivesse ali personificado na boca de Elias, dizendo, segundo a minha palavra não chove. E a partir daquele momento não choveu e nem orvalho caiu nas terras de Israel. Precisamos estreitar este relacionamento com Deus para que a nossa palavra seja coerente com a palavra de Deus. Então veremos o efeito desta palavra. A minha palavra? Não. A palavra de Deus. Ela não torna vazia, antes cumpre o que está proposto a ela, o que lhe apraz. Então, há quem define essa expressão de ser pesado de língua como uma referência à gagueira, mas isso, queridos, é apenas uma especulação e, na minha modesta opinião, isso é uma grande bobagem, tá? Até porque lá em Atos nós vemos que ele era um homem poderoso em palavras e independente da condição dele, independente da condição que este homem tem, né? Ou da limitação que este homem tem, ou que nós tenhamos hoje, independente da limitação que você tem hoje, que eu tenho, porque às vezes nós, jovens, eu estou aqui me colocando, porque sou de fato jovem, né? E quando nós estamos em grupo, nós estamos às vezes suscetíveis ao aspecto da comparação. Aí sempre tem aquele que canta um pouquinho mais, aquele que toca um instrumento, aquele que é um jovem pregador reconhecido pela igreja, e aqueles que aparentemente não possuem esses talentos evidentes, estão sujeitos a se trancarem, a se fecharem, a se diminuírem. E aqui eu quero lhe dizer uma coisa, não faça isso. Não faça isso e não queira se pontuar através daquilo que você vê em terceiros. Não queira usar terceiros como filtro ou como uma balança para se avaliar. Porque dentro do corpo, cada um tem uma função.
distinta, específica, e é importante que isso aconteça para que o corpo esteja sadio, consolidado, ajustado e então crescendo. Então o que você precisa fazer é identificar aquilo que você está apto, aquilo que você tem aptidão e entender que indiferente da sua condição, não é a sua palavra, não é o seu agir que vai mudar, mas é o poder de Deus que vai agir na sua limitação, seja ela qual for, e entenda que apenas reforçaria o poder de Deus na sua vida. A sua limitação é uma demonstração de que o poder de Deus será abundante na sua vida. Eu conheço um jovem, inclusive está para casar daqui uns dias, e ele era uma pessoa extremamente fechada, voltada para si, e aparentemente não teria talentos, ou aparentemente não se colocava a demonstrar e se colocava na brecha para ser um instrumento de Deus, mas de repente ele começa a ser trabalhado, começa a ser instruído, e hoje é um exímio pregador da palavra de Deus. Então veja, isso é uma demonstração clara do poder maravilhoso de Deus sobre a vida dele, porque reforça a condição anterior de alguém que não tinha aptidão e agora se torna apto. Por quê? Porque Deus aperfeiçoa, lapida e conclui a sua obra. Terceiro, quinto e último ponto. Moisés chega a dizer: manda outro, Senhor. Manda outro. E aí Deus perdeu a paciência mesmo, irmãos. Deus perdeu a paciência. E na versão internacional da Bíblia Sagrada, NVI, Êxodo 4,13 diz: respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que envie outros. Então, por fim, Moisés pede para que Deus mande outro, ou outra pessoa em seu lugar. E depois de tudo que o Senhor havia falado, das garantias que ele deu a Moisés, Moisés ainda prefere que Deus mande outra pessoa. Então, não fazia parte do cumprimento de Deus. Mande outra, porque não tem jeito, eu não vou fazer parte deste projeto. O eterno Deus se ira com Moisés e menciona então o nome de Arão. Tá bom, coloca o seu irmão Arão aí no contexto e nós vamos perceber a importância de Arão também nesse contexto todo. Nós vamos perceber aquilo que Arão se torna no decurso da história de Israel, e isso é extremamente importante. Deus confirma a chamada de Moisés. O Eterno sabia que o ancião Moisés daria tais desculpas, mas impulsionou o limitado Moisés à sua chamada. Deus não apenas vai chancelar, ou seja, vai legitimar, vai confirmar o chamado, a vocação de Moisés, mas também vai agir confirmando com milagres o que havia dito a Moisés. Então disse Deus a Moisés, Êxodo 7, versículo 1, eis que o tenho posto. Veja, quero abrir um parênteses aqui antes de concluir a leitura desse texto. Qual personagem bíblico você vê Deus colocando neste nível de autoridade, de domínio e de poder? Êxodo capítulo 7, versículo 1 diz: e disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será então o teu profeta, o teu porta-voz, então o teu atalaia. Veja como Deus vai ser misericordioso para com Moisés. Note que cada situação de conflito ou oposição por parte de Faraó, o Senhor orientava Moisés de uma maneira, de uma forma, e nós vamos perceber que cada um dos deuses egípcios, dentro do contexto das 10 pragas, cada um deles ali é publicamente confrontado pelo Deus de toda a terra e são derrotados. Então veja, isso é extremamente importante que aqui salientemos. Então, os encontros com Faraó, as reuniões com os líderes de Israel, as pragas que vieram contra o Egito,
já eram todas elas conhecidas pela presciência do nosso Deus Todo-Poderoso, e a direção divina estava ou esteve com Moisés em cada momento destes eventos. O segundo ponto, após o Egito, veio o deserto. Tem um ditado popular que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Aqui a ideia é de que o deserto acaba, na mentalidade de muitos, pior ainda do que aquela condição que o povo estava vivendo no Egito. O primeiro ponto, dias com Deus na montanha. Depois de libertar o povo da escravidão, vencer o Mar Vermelho, o exército de Faraó, né? Moisés tem um encontro glorioso com Deus lá no Horebe, lá no Monte Sinai. O Senhor chama Moisés, e nós conhecemos este enredo, para passar uns momentos a sós com ele, onde recebe a lei, né? E por que Deus queria dar ao povo leis? Por que a necessidade de existirem leis? A resposta, você pode dar várias respostas positivas e corretas a respeito do assunto, mas eu quero sintetizar aqui em apenas uma resposta, para que haja justiça. O Senhor propõe ali no Horebe um governo teocrático. Ele propõe que ele, o Deus de Israel, seja também o que governa Israel. E as leis ali são prescritas. E aqui não somente o decálogo, que é aquelas leis que geralmente atribuímos cravadas ali nas pedras, mas também todas as demais leis, um compêndio de quase 613 leis que iria reger o povo, que era normativa para com Deus, para com Deus, para com os seus semelhantes. Havia leis religiosas, leis civis, leis no relacionamento interpessoal, enfim, todas as leis estavam prescritas para o bom andamento do povo e para que Deus assumisse a sua função de governador do povo que ele tanto amou e tanto ama ainda. O povo precisava dessas regras claras de conduta, né? Estavam antes escravos, agora são homens livres. Estavam vivendo numa terra que tinha hábitos totalmente equivocados e que contrariavam a vontade deste Deus Todo-Poderoso. Então veja, eles estavam diante de uma nova realidade e Deus então propõe as leis normativas para uma nova vida, agora homens livres, um povo livre, um povo seleto, escolhido por Deus, o Deus de toda a terra. O tempo em que Moisés passou com Deus lá, o tempo que Moisés passou com Deus foi suficiente para que recebesse então todas essas orientações necessárias para a condução do povo. Mas nem sempre estar presente, mas nem sempre estar na montanha com Deus significa que não haja problemas lá embaixo. E às vezes a gente quer postergar essa descida, e é justamente por isso. Às vezes a gente quer evitar que desçamos do monte onde estamos em intimidade com Deus, tá? Justamente para evitar e não querer reconhecer os problemas que estão lá embaixo. Problemas esses que devem ser encarados e que devem ser resolvidos. Então a ordem teve a experiência com Deus, desça e vai usar aquilo que você recebeu de Deus para suprir ou para cumprir ou para lidar com aquilo que está proposto lá embaixo. O bezerro de ouro. Enquanto Deus falava com Moisés lá no monte, uma experiência extraordinária, o povo se reúne numa clara expressão de rebeldia, de ingratidão para com o próprio Moisés e para com o próprio Deus. Então decidem fazer um ídolo de forma animal para ser adorado, ou seja, a influência egípcia está aqui totalmente aflorada e em evidência. Bastou Moisés se afastar um pouco e demorar um pouquinho mais para que o povo buscasse agora uma nova forma de culto, né? Em Êxodo capítulo 32, versículo 1, nós vemos esta catástrofe espiritual acometendo o povo de Israel. Quando, vendo que Moisés tardava em descer do monte, o povo então começa a pressionar Arão, uma pressão muito forte, e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós nem sabemos o que sucedeu a ele.
Então ele se refere a Moisés como uma pessoa totalmente substituível, uma pessoa totalmente irrelevante, né? Uma pessoa totalmente descartável. A proposta de adoração ali feita naquela ocasião não refletia gratidão apenas para com Moisés, mas refletia gratidão por tudo aquilo que Moisés fez? Não. Que Deus fez para com esse povo. Aqui estão ignorando o tempo que ficaram oprimidos, estão ignorando que Deus enviou libertação para poupar-lhes desta opressão, estão ignorando os sinais que aconteceram a respeito das 10 pragas e a libertação do povo, estão ignorando a abertura do Mar Vermelho, estão ignorando a morte de Faraó e os seus cavaleiros, estão ignorando o sustento de Deus enquanto estão trafegando pelo deserto, estão ignorando Deus de forma direta, de forma clara, e Deus, por certo, está totalmente aborrecido com este comportamento. Veja, nós também temos nos comportado assim? Será que eu começo a trazer à minha memória aquilo que Deus faz e eu continuo buscando mais dele, mais dele? Eu costumo dizer que isso é um ato de ingratidão. Dizer, na minha modesta opinião, tá? Isso não reflete a opinião, talvez, de pessoas que estão no meu enredo, ou no seu enredo, ou talvez não reflita aquilo que você pensa, mas reflete aquilo que eu penso. E eu penso que ficar naquele momento de busca, dizendo, Senhor, eu quero mais, me dá mais, eu quero mais de ti, é ignorar aquilo de primordial que ele já fez e de mais importante que ele já fez. Às vezes, até um sinal de ingratidão. E você pode se perguntar, mas o que ele fez? Ora, você se esqueceu? Está escrito, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o que ele fez? Ele deu. Não vai dar, ou quem sabe possa vir a dar, não. Ele deu. Este verbo está conjugado de forma imperativa no passado. É algo que ele já fez. E este é o maior benefício, é aquilo de mais precioso que ele poderia fazer por alguém como eu e como você. E quando eu falo que eu quero mais, eu espero que você esteja falando a respeito do arrebatamento da igreja, que também é aquilo de mais importante que nós, como igreja, esperamos neste momento. Com isso, eu não tiro a ideia de que ele possa fazer e de que eu possa pedir que ele faça, mas eu não posso ter isso como uma ideia central, geral, e colocá-lo contra a parede como uma fatídica teologia chamada fatídica teologia da prosperidade pensa a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então veja, ele se refere então a Moisés como uma pessoa totalmente descartável. Então isso é um reflexo de uma ingratidão para com Deus. Eles queriam fazer um culto, mas nos moldes do Egito, onde haviam sido escravos. E Deus queria dar-lhes um molde novo de um culto onde se celebra como homens livres e não se celebra a demônios, celebra-se a Deus. Os egípcios dependiam de ídolos para representarem a sua fé. Enquanto Moisés estava lá em cima, no cume do Horebe, um bezerro de ouro foi feito com ouro doado pelos próprios israelitas. A jornada que aguardava Moisés seria realmente muito dura. E veja, aqui tem uma questão extremamente importante e eu gostaria de pontuar para você, jovem. Eu gostaria de pontuar para você. Primeiro, a maior dificuldade, talvez, do povo de Israel, talvez seja o reflexo daquilo que também é a maior dificuldade para muitos hoje. Qual é? O fato de lidar com um Deus que é invisível. Nós sabemos que o nosso Deus é real, mas ele é invisível, ele não está diante dos nossos olhos, né? E que os egípcios tinham uma representação física, um ídolo dos seus deuses, que estava agora, esta representação do seu Deus, ao alcance das suas mãos, tinha um bibelô ao alcance das mãos. Então veja,
todos os egípcios tinham, as demais nações também tinham, e Israel tinha um Deus que não era possível representá-lo em uma imagem, e eu tinha que tê-lo e atribuir louvor, honra a ele através da minha fé. E ora, o que é a fé? O que é a fé se não a prova daquilo que se não vê? Esta era uma grande dificuldade do povo de Israel. Não ter na palma da mão a representação do seu Deus. E isso fora um grande impedimento para aquele povo. E que não seja um impedimento para mim e para você. Refaça as tábuas da lei. Por ocasião da descida da montanha, Moisés se surpreende com aquele bezerro de ouro que o povo havia pressionado Arão, e este então com buril havia modelado este bezerro de ouro. E o legislador então, Moisés, fica tão indignado, mas tão irritado com aquilo que vê, que no momento de ira acaba jogando as tábuas da lei no chão e as quebrando. Seria de forma profética talvez essas leis sendo quebradas, porque sempre o povo de Israel teve dificuldade em cumprir essas leis, sempre estavam sendo quebradas pelo povo, pelos seus reis e pelos seus sacerdotes. As tábuas que Deus entregou a Moisés, contendo a lei, estavam despedaçadas. Mas isso é interessante, isso é extremamente interessante, né? E Deus, passado aquele momento de ira, Moisés deveria tomar uma iniciativa para reconstruir aquilo que havia sido quebrado. Então Deus vai dar uma ordem, olha, você vai lavrar as tábuas e você vai voltar para o monte, né? E sejam essas tábuas de pedra como as primeiras, né? E suba para o monte de novo e eu vou novamente escrever estas leis nessas tábuas. Veja, o trabalho agora é árduo. Antes ele subiu e lá estas tábuas foram providenciadas e a lei ali nelas prensadas. Agora ele tem que lavrar essas tábuas, ele tem que sozinho subir a este monte levando essas tábuas pesadas. E aqui então está essas importantíssimas lições, duas lições extremamente importantes são apresentadas ou aprendemos nesse cenário. A primeira é que não podemos ser pessoas intempestivas, dominadas pela raiva a ponto de destruir aquilo que foi nos dado por Deus. Então há de se evidenciar aqui o fruto do Espírito, né? Da paciência, de ser longânimo, da longanimidade e da temperança, que é justamente domínio próprio. A segunda lição é que devemos tomar a iniciativa para restaurar aquilo que foi destruído. É necessário que nós nos posicionemos. Foi destruído, lamentavelmente, ok, infelizmente, né? Mas então corra atrás. Lute, busque para que haja restauração, para que haja agora a possibilidade desta lei ser novamente prensada em seu coração. O terceiro ponto, a bênção sem a presença de Deus. Um anjo vai à frente. Após o episódio do bezerro de ouro, Deus diz expressamente a Moisés que ele, o próprio Deus, irá cumprir o que havia prometido aos patriarcas. Dar à descendência deles a terra prometida. Ele manteria a promessa feita, mas não estaria no meio do povo durante aquela caminhada. Agora o Senhor propõe que um anjo dele esteja diante deste povo e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os jebuseus, os heteus, os heveus, os povos que habitavam naquela terra. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Porque és povo obstinado para que não te consuma no meio do caminho. O povo de Israel era tão rebelde que chegou a deixar Deus realmente irritado, como se esqueceram rápido de que Deus os tirou do Egito. É o reflexo de uma humanidade, não só daquele tempo, mas também até dos dias de hoje. O povo tem uma memória extremamente curta, é uma característica do ser humano. Havia esquecido, eu já pontuei aqui, de tudo que Deus fez, o povo estava ignorando Deus e isso é motivo para que este Deus fique irritado. Eles não perderam o senso religioso, pois queriam adorar, mas queriam adorar a algo e não a alguém.
Bastou Moisés se afastar uns dias e os israelitas logo escolheram outro Deus. Né? E é interessante porque uma pergunta, você precisa de um líder para que você entenda quem você deve adorar? Essa pergunta eu gostaria que, se você quiser responder aqui nos comentários, deixe aí nos comentários. Você precisa de um líder para entender quem você deve adorar? Primeiro, um bom líder, ele jamais deve ocupar tal posição. E um bom líder jamais se põe nessa posição, essa é a verdade. E quantos caíram ao longo da história porque não olhavam para Cristo, olhavam para os seus líderes, e esses líderes caindo, estes pequenos caíam logo em seguida. Abramos os nossos olhos. Abra os seus olhos e entenda que o líder é extremamente importante, mas o bom líder está ali para te indicar o caminho, para te mostrar o propósito, para te mostrar o alvo que você deve prosseguir a ele, que é o prêmio da nossa soberana, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, abramos os nossos olhos e o nosso alvo e onde devemos olhar é Cristo. Se o Senhor não for comigo, Deus estava dizendo ao povo que ele cumpriria com a promessa feita aos patriarcas, mas que não estaria ele mesmo, Deus, junto com o povo naquela caminhada até a terra prometida. Bastaria um anjo de Deus para que os caminhos fossem abertos e a promessa fosse cumprida. De qualquer forma, o Senhor não deixaria de realizar aquilo que tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. A promessa seria cumprida, pois ele é fiel. Mas para Moisés, a intimidade com Deus e a sua presença fariam toda a diferença naquela caminhada. Moisés viu e percebe a diferença entre estar acompanhado da promessa de Deus e estar acompanhado da presença do próprio Deus. É bom ter a promessa de Deus? Claro que é. Mas melhor ainda é ter a presença deste Deus nos caminhando até, nos conduzindo até o cumprimento das suas promessas. Olha que coisa gloriosa. Muitos têm caminhado em busca do cumprimento da promessa, ignorando a presença de Deus. Veja como isso é sério. Então, é muito importante que a presença de Deus seja o fator preponderante e determinante no cumprimento das suas bênçãos em relação, das suas promessas em relação a nós. Há quem prefira ser contemplado pelas bênçãos e não ter qualquer relacionamento por Deus. E eu conheço muita gente por aí com essa característica. Moisés, por sua vez, tinha certeza que a presença de Deus valia muito mais do que as bênçãos. A presença de Deus vale muito mais do que qualquer bênção que possamos obter. A presença de Deus em nossas vidas vale muito mais do que as bênçãos que podemos receber como consequência da nossa comunhão. Eu sei que tem muita gente que vai detestar ouvir esta assertiva, esta afirmação, mas esta é uma verdade que eu acredito. Essa é uma verdade que o comentarista desta lição acredita. Este é o pensamento que eu diria que uma grande maioria daqueles que ascenderão a este conteúdo acreditam. E eu louvo a Deus pela sua vida. A presença de Deus em nossas vidas vale muito mais do que as bênçãos que podemos receber como consequência da nossa comunhão. E muitos andam aparentemente buscando uma comunhão como um objeto de barganha para receber bênçãos. Isso é uma conduta vergonhosa e extremamente imprudente, eu diria. Um gigante de Deus. Como todos nós, Moisés tinha limitações, em um momento de descuido, foi impedido de entrar na terra prometida. Ele chegou a ver a terra de longe, mas foi impedido de que ali entrasse. Mas esse fato que aconteceu, né, ali naquele momento, um momento até motivado pelo povo obstinado, de coração duro, onde Moisés se irrita também. Nós sabemos a motivação pela qual ele é impedido de entrar. Mas veja, isso não tira os méritos de quem foi Moisés. E
hipótese alguma, não tira o mérito de que ele tinha sido um homem extremamente usado pelo Deus Altíssimo naquele tempo em que ele vive. Ele era tão usado, mas tão usado pelo Deus Todo-Poderoso, que o apóstolo Pedro vai mencionar como referência em comparação ao ministério profético de Jesus, quando ele diz em Atos capítulo 3, versículo 22, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E aqui está falando da pessoa bendita de Jesus Cristo, ou seja, o ministério profético de Jesus. Pedro está identificando como cumprimento da palavra proferida pelo profeta Moisés. E ele conclui dizendo: a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pense uma coisa, Deus se importa se valorizamos ou não a presença dele em nossa vida e em nossas atitudes? Ele se importa sim. Ele se importa sim, né, com o valor que damos à sua presença, e isso deve ser mostrado em palavras e atos. Isso deve ser mostrado em palavras e atos. O diálogo entre Moisés e Deus nos mostra que é preferível ter presença do Todo-Poderoso ao invés de ter somente a sua bênção. Mas só prefere a presença dele aquele que de fato ama, que entende a grandiosidade dos momentos que passamos a sós com ele, na nossa comunhão íntima com Deus. Então Deus está pronto para nos abençoar, mas a maior bênção é desfrutar desta intimidade, é desfrutar dessa presença, é desfrutar desta comunhão íntima com Deus Todo-Poderoso. E ter a bênção dele é muito bom, mas a presença dele é infinitamente maior, é extremamente superior, e que ele possa nos conceder esta presença santa, esta presença tão preciosa. E que lição maravilhosa é esta, onde nós aprendemos um pouco mais a respeito da vida de Moisés, as suas características enquanto homem no Egito, né, agora em Midian, sendo chamado por Deus, retornando às terras egípcias para ser um grande libertador, uma grande ferramenta de Deus para aquela geração. Veja, se você ficou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, também deixe seu comentário, aquele like abençoado, compartilhe, vamos disseminar essa semente, ajude-nos a crescer aqui no YouTube, esta plataforma, que nós já temos mais de 7.000 visualizações, mais de 200 inscritos, e eu sei que a palavra tem chegado onde fisicamente eu não posso chegar. Então nos ajude e que Deus possa abençoar a sua vida. Eu suplico a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus que visite a sua vida agora, conceda-lhe a paz, um dia, uma noite, uma tarde abençoada, para a glória do nome do Senhor. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.